Estamos de volta com o programa Entrevista Record Atualidade. O nosso personagem agora é Ladimir Carvalho, é diretor executivo da Alterdata Software, é diretor executivo e fundador dessa empresa. E nós vamos tratar aqui das questões que envolvem hoje o futuro das médias empresas brasileiras. Ladimir, em primeiro lugar, quem é a Alterdata? Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, a Alterdata é uma desenvolvedora de software, uma empresa que nasceu em 1989, quando eu tinha meus 25 anos, fundada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje ela está com a sede em Teresópolis. E é uma empresa que desenvolve software para o comércio varejista, para os escritórios de contabilidade, indústrias e atacados, administradoras de imóveis. Nós fazemos software para outras empresas. Então, nosso papel é transformar a empresa dos outros em uma empresa melhor, mais próspera, mais lucrativa. Esse é o nosso business. E qual é o tipo de software que você mais vende? Dois, essencialmente. Para a área contábil, um dos escritórios de contabilidade, que nós devemos ser hoje uma das maiores do país, e para o varejo, que são softwares de lojas e redes de lojas, aplicativos que têm muita legislação. O mercado vem mudando muito em relação a isso. O governo federal vem exigindo muito das empresas em ter aplicativos que mandam informações legais e tributárias, o que antigamente não acontecia. Então, há uma grande movimentação no mercado e esse tipo de aplicativo vem gerando boas oportunidades. E de que tamanho é a Alterdata? Que empresa é essa? A Alterdata, nesses 22 anos, ela teve uma batida de crescimento de aproximadamente 28% a 30% ao ano por 17 anos seguidos. Que isso? Em 2010, nosso crescimento foi 34%. Puxa vida. Hoje nós estamos com 750 funcionários. Segundo os principais rankings do país, nós somos a sexta maior empresa de software 100% brasileira. Temos 75 bases no país inteiro, porque a gente acredita muito no processo de atendimento, nós temos que ter gente nas pontas. Nós não somos uma empresa que está concentrada numa região só, nós estamos distribuídos. Vocês hoje continuam naquela região serrana do Rio? Sim, em Teresópolis. Teresópolis é o nosso quartel-general. Passaram de Petrópolis para Teresópolis. Isso. Nosso quartel-general está em Teresópolis. Nós temos lá na cidade umas 500 pessoas aproximadamente e os outros estão nas nossas filiais. Tá. E durante esses anos, muitos desafios foram acontecendo, né? Porque o mercado de informática muda muito. É um segmento dinâmico demais, que exige que uma empresa tenha muita velocidade na alteração de estrutura, metodologias, atendimento a cliente, muda muito. Agora, eu participei com você, Ladimir, nós participamos de um seminário em Brasília a respeito de empresários, empreendedores como Ladimir, que fizeram o Empretec, que é uma forma de treinamento do Sebrae para a formação de empresários. E lá nesse encontro, o Ladimir me falou de um assunto que eu gostaria que ele compartilhasse conosco agora, que é a questão crucial para você de formação de técnicos, formação de mão de obra qualificada. Isso. Qual é a deficiência que existe hoje e como é que você está tentando resolver esse problema? Eu acho que existe um problema no país que não é só de informática, talvez a informática isso se multiplique, amplifique um pouco, mas acho que é geral, que o governo federal, durante muitos anos, deixou de investir na educação. Isso causou problemas do tipo que nós contratamos pessoas que não vêm completamente prontas. Nós precisamos gerar uma energia dentro da empresa para fazer com que complemente uma coisa que antigamente as pessoas vinham mais prontas. Então, nós não somos do tipo de ficar esperando e reclamando que o governo tinha que fazer isso, fazer aquilo. Não, nós vamos concretamente fazer alguma coisa. Então, desde a fundação, nós sempre fomos uma empresa muito formadora de gente. Nós sempre fomos aquele tipo de empresa que gera conteúdo, gera conhecimento para as pessoas. E hoje está maior ainda. Nós temos um departamento na empresa que, se nós somarmos os nossos funcionários, são 750 aproximadamente, com os dos representantes nossos, dá umas 1.000 pessoas que giram em torno do nosso negócio. Nós temos um setor que tem umas 15 pessoas hoje, que é uma escola. Esses 15 instrutores treinam os outros 1.000. E eles geram conteúdos, geram palestras, geram materiais didáticos. Nós temos salas virtuais, como se fosse uma universidade virtual. E estamos agora, para o ano que vem, criando uma fundação específica para treinamento técnico. Então, dentro da Alterdata, da sua empresa? Dentro. E essa fundação vai fazer o quê? Vai fazer cursos? Vai dar aulas? Exatamente. Vai dar aula. Quantos alunos?
não tenho ideia ainda porque nós não fizemos o plano de negócio. Sei. Nós estamos esvaziando um prédio que nós temos, nós estamos mudando de um prédio atual para um novo. Nós temos uma sede atual que tem uns 2.000 metros quadrados e terminamos agora uma obra de uma sede nova, um prédio com 7.000 metros quadrados. E estamos na fase de mudança da equipe inteira para o prédio novo e o prédio antigo vai virar uma escola. Vai virar uma grande escola, vai virar um grande centro de treinamento. Hoje você recebe mais ou menos quantos pedidos de emprego por mês? Quantos currículos chegam à sua empresa? Isso é bem curioso. Nós temos regularmente cerca de 60 vagas abertas, regularmente. Recebemos cerca de 1.000 currículos por mês e não conseguimos preencher as vagas. Como? Nós temos 60 abertas, recebemos 1.000 currículos e não conseguimos preencher. Não preenche? Falta de qualificação. Que tipo de qualificação básica? Nós temos 3 grandes necessidades da empresa. Uma, na verdade, são mão de obras muito especializadas, de programadores, analistas de sistemas, equipe que entenda de banco de dados, linguagens mais sofisticadas. Essa equipe, ela não cresce tanto. É importante ser muito estável, porque nós somos uma empresa de produção de produto, de pacote. Claro. Então, se a empresa triplica de clientes, essa equipe não cresce muito. Ela cresce alguma coisa, mas não muito. Tá. O nosso grande problema é o suporte. O suporte é um grande call center, onde tem as pessoas que atendem nossos clientes. Nós recebemos mais ou menos 40.000 ligações por mês, somos o maior tráfego de telefone de Teresópolis, somos o maior empregador da cidade e precisamos de uma mão de obra que tenha um pouco de conhecimento de algumas coisas, ou seja, ela tem que ter um conhecimento de contabilidade, tem que ter um pouco de conhecimento de informática, tem que ter um pouco de conhecimento matemático. Claro. As pessoas têm que ter um mínimo de comunicação, porque quando liga um cliente nosso lá... Tem que saber falar português, tem que poder se comunicar. Nós já chegamos ao ponto de dar aulas de português na empresa. Ah, é? Porque nós temos muitos funcionários no chat, Sei. respondendo por teclado com clientes, e nós precisamos que as pessoas saibam escrever. Claro. E muitas das vezes saem da graduação, saem formados em contabilidade, administração, e têm dificuldade para se comunicar escrevendo. Então, nós precisamos investir nesse tipo de coisa. Claro. Nós estamos agora, eu estou fazendo um estudo para trazer uma pessoa para dar aulas de etiqueta. Por quê? Por que etiqueta? Pela nossa preocupação. Existem meninas na empresa de excelente nível, crescendo muito na carreira, pessoas que eu preciso que saia lá do interior do Rio de Janeiro e venha fazer uma reunião aqui em São Paulo, por exemplo. E quando eu chego aqui em São Paulo, essas meninas, apesar de ter um conhecimento muito bom profissionalmente, ela tem que saber se comportar num restaurante muito elegante, claro. Ela tem que saber se vestir para momentos adequados, ela tem que ter comportamentos compatíveis com o cargo que ela está em ascensão. Sei. E a nossa preocupação é o ponto de dar aula, ensinar como se maqueia, como se veste, para que possa representar a empresa bem nesses lugares. Claro. Então, nós não somos de ficar com o braço cruzado, não. Há uma necessidade... Então, a sua preocupação, se eu entendo bem, Vladimir, é você conseguir pelo menos preencher 60 vagas por mês. Exatamente. E para isso é necessário muito geração de conteúdo. Claro. Então, você tem que formar. Formar. Então, o tempo inteiro, nós estamos agora, inclusive, fazendo uma coisa muito bacana, estamos criando uma cultura interna de uma universidade corporativa, ou seja, monitoramento completo de toda a equipe. A pessoa entrou hoje, quantas horas de treinamento ele tem que ter no ano, quantas horas de treinamento para determinada habilidade ele teve naquele determinado período, quais cursos ele fez internamente, o que a empresa patrocinou, o que ele fez de horas internas, ou seja, tudo monitorado para que a gente possa ter um nível de qualificação elevado dentro do negócio. Né? Você tratou aí de um ponto crucial do desenvolvimento do seu negócio, da sua empresa, que é a questão de formação de mão de obra, mas eu gostaria que você tocasse, ainda temos tempo para isso. Você não reclama ou não reclamou nesse seminário de que fizemos parte, não reclamou tanto de duas coisas de que os empresários brasileiros geralmente reclamam, que são os juros e os impostos. Sim. Quanto você acha que você vai crescer esse ano? Esse ano deve dar uns 28% aproximadamente, 26% a 28%. Tá. E eu não reclamo de juros pelo seguinte, em 22 anos, a Alterdata nunca pegou dinheiro em banco. A Alterdata nunca descontou uma duplicata em banco. Nunca usou o limite de um cheque especial na vida, nunca. Nós sempre fomos do tipo de dar um passo de acordo com o que nossas pernas alcançam. É possível comprar um carro para a empresa? Compra. Não é? Anda de ônibus. É possível ter um restaurante bonito na empresa? Tenha. Não tem? Não tem problema. Na época que nós éramos menores, tínhamos que atender clientes longe, não dá para ir de avião? Vai de ônibus.
Então, essa forma de raciocínio fez a empresa ser muito estável. E a compra de equipamento? Você deve ter um ativo muito grande em computadores? 600 computadores aproximadamente. Quantos? 600 computadores. 600 computadores. Nunca compramos Você só comprava computador quando tinha dinheiro no Nunca bolso? compramos nenhum parcelado. Sempre... Nem parcelado? Não, nunca. Tá bom. Isso e juros não afetam o nosso negócio. Tá. Ou seja, nós sempre tivemos um colchão financeiro. E não viemos de família rica. Nem eu, nem meu sócio. Quantos sócios são? Eu e mais um. Tá. O meu sócio, o pai dele foi motorista de caminhão. O meu pai era um comerciante pequenininho na cidade. Então, nós não viemos de família rica. Nós viemos de uma família que ensinou para a gente que tem que controlar seu dinheiro. Claro. Tem que controlar seu dinheiro. Então, isso fez a empresa muito estável. E de imposto, você não reclama? Aí você reclama. Não, eu reclamo. Aí eu reclamo que o pagamento de imposto é astronômico, né? Uhum. É muito alto e não tem retorno absolutamente. A gente procura na empresa pagar o que o governo determina, mas muitas das vezes é penoso, porque isso dificulta investimentos. Claro. Né? A quantidade de tributos que a empresa paga, se fosse um pouco menor, nós poderíamos fazer muito mais. Nós poderíamos estar pagando mais as pessoas, nós poderíamos ter outra estratégia de crescimento. Depende do desenvolvimento, isso médio deve dar uns R$3.500 aproximadamente, médio. Suporte deve dar aí uns R$2.000, R$2.800 aproximadamente. Tem gente com cargos muito mais altos, claro. Tem gente com cargos mais baixos, mas eu acho que a média é por aí. E numa palavra, Vladimir, me diga uma coisa, quando você fez esse curso de aperfeiçoar o seu lado empreendedor, qual foi a grande contribuição que você reteve? O que o curso fez despertar em você que você não tinha, que você acha que foi útil para a tua carreira de empresário? O Empretec é uma coisa simplesmente espetacular. É um tipo de treinamento que eu oriento para todos os meus clientes fazerem. Eu tenho 2 pós-graduações. Por que não os teus empregados também? Eu patrocino para eles. Ah, é? Eu patrocino para os líderes, para os gerentes filiais que querem fazer. A gente libera horários para eles, porque o curso é um curso de imersão. Quando eu fiz, na época, eram 9 dias, direto, inclusive sábados e domingos, ele ia direto. Hoje são 6 dias. Mas ele é um treinamento comportamental que é espetacular, porque te põe à prova do que os empresários de sucesso fazem que dá certo. E não é técnico. E naquela altura, de que tamanho você era? Você era micro, médio, como é hoje, ou micro? Eu tinha, na época, uns 100 funcionários, mais ou menos. Era uma empresa média? Era uma média, Mas eu tinha alguns problemas que eu não sabia. Por exemplo? Planejamento. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que sempre partiu para cima dos problemas com muita velocidade. E eu percebi que, com aquele treinamento, que eu poderia ter feito muito mais se eu fosse mais planejador. E dali para frente, o quadro mudou. Eu comecei a exigir mais da minha equipe em relação a planejamento, metas, indicadores, do que antes. As coisas no início da empresa eram mais empíricas, eram mais por sensibilidade. Entendi. E dali para frente, a coisa mudou. Então, se eu tivesse que dar uma dica para os empresários que são pequenos hoje, que querem crescer, eu diria que você tem que controlar a sua empresa muito com indicadores. Cada cantinho com indicadores. Não confiar no que às vezes as pessoas te falam, mas confronta matematicamente aquilo. A empresa está melhorando? Fazer conta. Sim. A empresa está melhorando? Como? Onde? Em que lugar? Quantos por cento? Melhorou o atendimento? Melhorou o produto? A equipe está melhor? Melhor em que sentido? Tira a subjetividade das coisas e tenta levar para um modelo matemático. Sei. Isso nós fizemos... Você estudou o que, Vladimir? Eu fiz Direito. Eu fiz Direito e eu, na época, queria fazer faculdade Você deve ser um dos poucos advogados que eu conheço que sabe fazer conta. Porque eu queria fazer faculdade de Engenharia. Na época, eu queria fazer Engenharia, quando eu fiz vestibular. Passei para faculdades particulares, meu pai não tinha condições de pagar, eu não pude ir. Mas eu sempre gostei muito de cálculo. E aí você foi fazer uma faculdade de Direito porque era pública? Não, porque eu tinha medo de não fazer um curso superior. Eu tinha medo de não fazer um curso superior e fui fazer Direito e acabei que eu gostei muito. E me tornei uma pessoa meio anfíbio. Sei. Que navega bem tanto na área matemática quanto na área de comunicação e humanas, né? Entendi. Que é a especialidade de Direito. Direito me deu uma bagagem muito importante de prevenção, então, para riscos. Claro. A empresa tem muito pouco risco. Mas você diria que essa principal contribuição que o Empretec te deu foi você fazer mais conta antes de dar um passo maior? Exatamente. Tudo muito mais planejado. Vários amigos que fizeram, cada um percebe uma coisa de si próprio. Esse curso interessante é isso.
porque você começa a se conhecer um pouco melhor. Alguns deles perceberam que ele não era bom em liderança. E eu já tinha uma habilidade, então isso para mim não foi um problema. Alguns não eram bons em vendas, não sabiam transmitir aquele serviço ou produto que ele tinha. Outros, tem várias nuances que são observadas nesse treinamento. E a minha carapuça foi em relação ao planejamento. E eu acho que isso ajudou muito o negócio nos anos seguintes. Claro. Um dos nossos participantes lá do debate mencionou que nesse curso, nesse tipo de treinamento, ele adquiriu foco. Ele aprendeu a saber o que ele efetivamente queria. O que é que eu quero? Para onde eu vou? Paulo, eu vi um depoimento de um colega que fez comigo que eu cheguei a chorar junto com ele. Porque no meio de um dos exercícios, ele virou para nós, para a turma, e começou a chorar. E nós, o que aconteceu? Está passando mal, alguma coisa? Ele virou e falou assim, nunca mais esqueci a frase. Ele falou, olha, agora que eu estou entendendo o porquê que 2 empresas minhas quebraram. Porque eu colocava a culpa no governo, nos impostos, nos problemas do país. No juro. Nos juros. Mas eu estou observando que a falha era minha. Eu deveria ter feito isso numa delas, isso na outra, de lágrimas saindo, um senhor de quase 60 anos falando desse tipo de coisa. Então, a gente tem que se tocar muito que existem problemas no país, o país nosso é um país de oportunidades, mas tem problemas. Claro. Mas se nós ficarmos o tempo inteiro reclamando por esses problemas, as coisas não andam. Não andam. Vladimir Carvalho, muito obrigado. Foi um grande prazer. Volte sempre. Sucesso. O Entrevista Record fica por aqui. Até o próximo programa. Boa sorte, Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.